Olá, vamos nessa aula estudar sobre o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Primeira coisa que temos que atentar é que esse é um imposto de competência dos municípios. Ele está estabelecido no artigo 156, inciso 1º da Constituição. Precisamos lembrar também que esse imposto ele vai ser de competência cumulativa do Distrito Federal, conforme o artigo 147 da Constituição. Então, a Constituição ela já atribui como competência aos municípios, mas também cumulativamente o faz ao Distrito Federal. E o sujeito passivo, ou seja, quem é que deve pagar esse tributo, está determinado no artigo 34 do Código Tributário, que diz que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. O que ele está fazendo aqui é estipular quem é que pode ser o contribuinte. Cada município vai legislar a respeito do seu IPTU, vai instituir o seu IPTU. E poderá utilizar apenas o proprietário, poderá utilizar o possuidor, que acaba sendo englobado pelo proprietário, ou aquele que tem o domínio útil. Domínio útil é aquele que, de alguma forma, usufrui do imóvel de maneira plena. Por exemplo, o usufrutuário. Ele pode usufruir, mas não pode dispor. Mas ele ainda assim vai ser contribuinte, porque ele tem o domínio útil do imóvel. Então, contribuinte é quem é o proprietário do imóvel, o titular de domínio útil ou quem é possuidor a qualquer título. E o fato gerador está previsto no artigo 32 do Código Tributário, que diz que o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Imóvel por natureza são aqueles que são imóveis dada a sua essência. Então, o terreno é um imóvel por natureza. Um bem imóvel por natureza. Por acessão física é quando eu faço agregações, eu faço obras que tornam aquela coisa imóvel. Se eu pegar um tijolo, o tijolo é um bem imóvel. Ele não é imóvel, mas quando eu fixo ele numa parede, ele se torna um bem imóvel por acessão física. Eu agreguei, eu fiz uma obra, fiz ele tornar-se imóvel. Então, quando ele fala de acessão física, ele está falando dos apartamentos. Os apartamentos são bens imóveis por acessão física. E imóvel por natureza é o terreno onde está ali aquele prédio. Mas o prédio, as unidades autônomas de moradia ou unidades econômicas, que são as salas comerciais, são as seções físicas. Então, o IPTU pode incidir ou sobre o imóvel por natureza, o terreno, como também sobre a seção física, as construções desse terreno. Localizado na zona urbana do município. E a questão é, o que é zona urbana do município? Essa definição também está no Código Tributário, no parágrafo 1º do artigo 32. O parágrafo 1º do artigo 32 estipula que, para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde ou a distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, o legislador se preocupou em definir o que é zona urbana para fins de cobrança do IPTU. Porque senão o município poderia, para poder arrecadar IPTU, dizer que toda a extensão territorial do município era urbana. E geraria um problema, porque não necessariamente você tem em toda a extensão territorial do município essas características de serviços públicos, de obras públicas.
Então, o legislador se preocupou em estabelecer que, para ser considerado imóvel urbano para fins de incidência do IPTU, o município pode até dizer que é área urbana, mas não vai poder cobrar o IPTU, porque para cobrar o IPTU ele vai ter que ter pelo menos 2 desses requisitos. Então não adianta ele dizer que é uma área urbana e não tem meio-fio ou calçamento, não tem abastecimento de água, não tem sistema de esgoto, não tem rede de iluminação pública, não tem escola primária, posto de saúde ou distância máxima de 3 quilômetros. Se não tem nenhum desses, ele não pode cobrar IPTU, ele tem que ter pelo menos 2. Então, ou ele vai ter lá o meio-fio ou calçamento com canalização de água pluvial, ou ele vai ter abastecimento de água, ou vai ter sistema de esgoto, ou vai ter rede de iluminação pública, com ou sem posteamento. O que interessa é que tenha iluminação pública, ainda que não tenha distribuição domiciliar. Ou então vai ter uma escola primária ou posto de saúde a pelo menos 3 quilômetros do imóvel que ele quer cobrar IPTU. Ele precisa ter pelo menos 2 desses requisitos. Então, esses requisitos são requisitos geográficos, né? Vem o parágrafo 2º e diz: a lei municipal pode considerar urbanas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, em loteamentos aprovados, que sejam destinados à habitação, indústria e comércio, mesmo fora dessas áreas do parágrafo anterior. Então, se houver um loteamento urbano, loteamento residencial, loteamento industrial, comercial, por exemplo, a zona industrial, região industrial de um município, então ele vai ser considerado urbano porque é uma região industrial, ainda que não tenha os 2 requisitos do parágrafo anterior. Se for área de loteamento, se for área, seja habitacional, seja industrial ou comercial, vai ser área urbana, ainda que não atenda os requisitos do parágrafo 1º. Então, o Código Tributário ele usa o critério geográfico, o critério topográfico. O que interessa é que o imóvel esteja localizado na zona urbana. Zona urbana, que aí ele define como aquela que possui pelo menos 2 daqueles serviços ou obras públicas, ou se estiver em área de loteamento residencial, industrial ou comercial. Mas acontece que o Decreto-Lei 5766, que é o Decreto-Lei que regula o ITR, Imposto Territorial Rural, ele traz uma exceção a essa regra que a gente acabou de ver, que está no Código Tributário. Ele diz: o disposto no artigo 32 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 66, que é o Código Tributário, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo sobre o mesmo ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. Então, o que ele está dizendo? Mesmo que eu tenha um imóvel que fique localizado na área urbana, no centro do município, do lado da prefeitura, né? Área totalmente urbana, que tem lá todos aqueles requisitos, tem água canalizada, tem meio-fio com canalização para água de chuva, tem rede de esgoto, tem escola perto, tem posto de saúde perto, tem coleta de lixo, tem todos aqueles requisitos. Mas, se for um imóvel utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ele não vai pagar o IPTU, vai pagar o ITR, porque aqui o critério ele é econômico, ele é funcional. É para qual finalidade eu utilizo o imóvel? Então, é o que eu falei. Não incide IPTU quando o imóvel, mesmo que esteja na zona urbana, ele é utilizado para atividade rural. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha um terreno. Esse terreno antes ficava distante da área urbana, é natural a expansão urbana, faz parte da nossa sociedade a tendência do ser humano se agregar em centros urbanos. Então, os centros urbanos eles vão avançando, eles vão atingindo áreas que antes eram áreas rurais. E com o passar do tempo, essa área que foi atingida passa a ter um loteamento, passa a ter esgoto, água, passa a ter rede de energia elétrica, passa a ter iluminação pública. Isso tudo vai fazer com que aquela área não seja mais rural, seja urbana.
mas está lá, aquele sítio lá que continua o indivíduo lá criando a galinha, vendendo os ovos dele, criando porco, criando gado. Então, ali, não, ali a atividade do imóvel é uma atividade rural. Então, ainda que esse imóvel esteja numa área considerada urbana, ele não vai ser tributado pelo IPTU, ele vai ser tributado pelo ITR, porque no Imposto Territorial Rural, o critério não é topográfico como no IPTU, o critério é econômico, destinação econômica. Então, mesmo aquele imóvel que fique no centro urbano, mas se ele é utilizado com finalidade agrícola, pecuária, agroindustrial, vegetal, extrativismo vegetal, ele vai ser um imóvel rural e, portanto, não vai pagar o IPTU, vai pagar ITR. Então, no IPTU, o fato gerador está ligado ao aspecto territorial. Ele tem que estar dentro do território urbano. Exceção a essa regra, quando eu tiver um imóvel que a destinação for de uma atividade econômica rural. E tem que ser uma atividade econômica, tá? Não é porque o indivíduo tem um pé de limão lá que no terreno dele que ele vai ser rural. É preciso que haja uma exploração econômica daquele imóvel. Tá? E o aspecto temporal do IPTU, ele é um imposto lançado por período. Então, a cada 1º de janeiro de cada ano, eu tenho um fato gerador do IPTU. A base de cálculo do IPTU está estipulada no artigo 33 do Código Tributário. A base de cálculo é o valor venal. O que é o valor venal? É o valor de venda, o valor de mercado do imóvel. Na determinação de base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. O que ele quer dizer aqui, o legislador, é que só posso cobrar aquilo, o valor IPTU sobre aquilo que é bem imóvel e não aos bens móveis que vão se agregando. Se eu coloco um quadro de alto valor na minha casa, isso não vai fazer com que esse quadro porque esse imóvel ele tenha mais IPTU, porque isso é um bem imóvel que é agregado ali intelectualmente pelo proprietário. Tá? Então, ele só vai incidir sobre os bens imóveis, os imóveis naturais ou por acessão física. A alíquota do IPTU vai ser a alíquota que o município estipular. E a primeira questão importante sobre a alíquota é a progressividade do IPTU. O IPTU ele tem duas possibilidades de progressividade. A primeira é a progressividade de caráter social, que está no artigo 182 da Constituição. Lá no parágrafo 4º fala: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob a pena sucessivamente de. Uma das penas é exatamente imposto sobre a propriedade predial e territorial humana progressivo no tempo. Quando ele fala aqui nos termos de lei federal, a lei federal é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades regula essa questão da utilização dos imóveis urbanos. E aquele imóvel urbano que não é utilizado, que é aquele imóvel que só é para especulação, aquele terreno que a pessoa compra e que fica ali, né, unicamente crescendo mato, como diz na gíria popular, esse terreno, então, ele vai estar sujeito, o município vai ter que regular isso por lei, mas ele estará sujeito à incidência do IPTU progressivo no tempo. Por que no tempo? Quanto mais tempo ele não utilizar, maior vai ser a alíquota. Se ele começa a dar uma destinação social, ele vai, constrói uma casa, aluga a casa, então ele não pode agora sofrer a incidência do IPTU progressivo no tempo. Mas ele precisa que esse imóvel tenha uma destinação efetiva, ele seja aproveitado economicamente. E a outra hipótese de progressividade do IPTU está no artigo 156, quando ele fala:
sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere ao artigo 182, parágrafo 4º, ou seja, a progressividade de caráter extrafiscal, a progressividade social, de utilização social do imóvel. Ainda poderá ser progressivo o IPTU quando? Aí ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, o município pode estabelecer uma alíquota maior de IPTU conforme o valor do imóvel. Quanto mais valorizado o imóvel, maior a alíquota do IPTU. Quanto menos o valor econômico do imóvel, menor a alíquota do IPTU. Ou então, ele pode ter alíquota diferente de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, eu posso atribuir, por exemplo, a alíquota de IPTU maior para imóveis que estão em determinado bairro, que já é mais valorizado naturalmente. Ou eu posso atribuir a alíquota de IPTU maior para imóveis, por exemplo, industriais, porque eu não quero imóvel industrial naquele bairro, que é um bairro agora muito mais populacional. Então, eu posso estabelecer uma alíquota maior pelo fato de ser um imóvel industrial naquele bairro. É uma forma de eu fazer com que aquele indivíduo ele desloque aquela indústria para outro local. Ou porque ali é uma área muito valorizada, ou porque é uma área de comércio, então o imóvel comercial paga o IPTU mais caro, porque presume-se que aqueles empresários que têm imóvel ali, eles são empresários de maior poder econômico, então eles podem contribuir mais com o IPTU. Então, essa progressividade é diferente da progressividade do 184, porque é uma progressividade que leva em conta o valor econômico do imóvel, ou então a localização do imóvel, ou a utilização do imóvel. Portanto, o IPTU ele pode ter dupla progressividade. A progressividade extrafiscal, que é aquela progressividade voltada para a utilização efetiva do imóvel. Se eu quero que o imóvel seja utilizado, eu vou fazer com que eu incida o IPTU progressivo no tempo. Se o indivíduo não está utilizando o imóvel está ali abandonado, eu vou aumentando a alíquota de IPTU, ano após ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 5 anos, mas eu vou aumentando essa alíquota enquanto ele não utilizar, até o momento em que ele vai utilizar o imóvel ou ele vai vender o imóvel. Mas eu vou aumentar a tributação dele, vou instituir a progressividade do IPTU. E a segunda é a progressividade fiscal, que está no próprio artigo 156. Por que fiscal? Porque a intenção aqui é arrecadar. Eu vou botar uma alíquota maior de acordo com o valor do imóvel, porque eu quero arrecadar mais. Eu vou colocar uma alíquota maior para os imóveis de determinado bairro, porque eu quero arrecadar mais. Eu vou colocar uma alíquota maior de acordo com a função do imóvel, porque eu quero arrecadar mais. Então, a função fiscal é voltada exclusivamente para a arrecadação. Portanto, a progressividade do artigo 156, parágrafo 1º, ela é uma progressividade de caráter fiscal. E a do 184 de caráter extrafiscal. E vamos ver aqui agora algumas súmulas, alguns julgados sobre o IPTU. A primeira súmula é a vinculante 52, que diz que ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel que pertence a qualquer das entidades referidas no 156C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Essa súmula vinculante nos traz a questão da imunidade. A imunidade relativa às entidades assistenciais, entidades de educação, ainda que o imóvel dessa entidade seja alugado a terceiros, se o valor do aluguel é revertido para a finalidade essencial, esse imóvel permanecerá imune. Ele trouxe aqui uma imunidade funcional ao STF. Se aquele imóvel, apesar de não estar sendo utilizado diretamente para a atividade essencial, ele gera uma renda que vai ajudar a manutenção da atividade essencial da entidade, então ele vai permanecer imune. Súmula 668 do Supremo. É inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido antes da emenda constitucional 29 alíquotas progressivas para IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Essa súmula vinculante ela veio trazendo uma posição que o Supremo tinha consolidado de que os municípios não poderiam estabelecer a progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, por exemplo, porque não havia previsão constitucional para isso. Só era constitucional a previsão do artigo 184, que era que tratava da progressividade no tempo em razão do não uso do imóvel.
Com a emenda constitucional 29, veio a previsão do 156, parágrafo 1º, que é a progressividade do IPTU, em razão do valor do imóvel, em razão da localização, em razão do seu uso. Então, por isso que ele fala, a partir da emenda constitucional, né, passou a ser constitucional. Antes da emenda era inconstitucional, porque não havia previsão na Constituição. Repetitivo aqui do Supremo, a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança do IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal. O que ele quer dizer? É necessário, para a majoração do valor venal para fim do IPTU, é necessário a lei em sentido estrito. Exigência que somente se pode afastar quando a atualização não incide nos índices inflacionários. O que ele quer dizer é que, se for uma mera atualização da base de cálculo com índice de inflação, não precisa de lei. Mas se for aumentar o valor da base de cálculo pelo valor de mercado do imóvel, tem que ser por meio de lei. É constitucional, aqui o repetitivo que fala já do que está na súmula vinculante agora, é constitucional a emenda constitucional 29, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquota progressiva para o IPTU. Aqui o Supremo disse que a emenda era constitucional. Encerramos assim nossa aula sobre IPTU. Agradeço muito a atenção de todos e até a próxima aula.